Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 38. Hoje pela manhã estivemos aqui estudando a palavra de Deus, quando falamos sobre o sim, sim, não, não, e agora vamos continuar aqui no Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensinando um pouco mais sobre como deve ser a nossa vida e o nosso comportamento. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Palavra do Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos orar e vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite. Senhor, nós cremos que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Nós cremos que tudo que foi escrito e registrado na Bíblia Sagrada foi por inspiração do Teu Espírito Santo. E uma forma também do Senhor nos revelar a Tua vontade. Uma maneira de nos ensinar como devemos proceder diante dos dilemas, das adversidades e das dificuldades da nossa vida. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso ser. E vai, Senhor, lá no âmago do nosso ser, naquele ponto onde todos nós, indistintamente, temos profundas dificuldades de lidar com o sofrimento, com a adversidade, com a injustiça sofrida, com a maldade sofrida. E hoje eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, Pai, independentemente de mim, das minhas limitações, que eu sei muito bem, quão grandes são, eu gostaria de te suplicar, fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração. Quebra aquelas correntes, aqueles grilhões que nos aprisionam e traga para nós libertação aqui nessa noite. Livra-nos das perturbações, das inquietações de Satanás. É o que nós te suplicamos, porque o Senhor disse que Ele vem para roubar o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Quando nós lemos um texto como esse, e como eu disse aqui na minha oração, muito consciente, com o entendimento de que essa é uma expressão muito clara da vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos reconhecer que dependemos do Senhor e dependemos continuamente do Espírito Santo. O que fazer quando nós somos injustiçados? Qual deve ser a nossa reação? Como proceder diante da maldade sofrida?
O Senhor Jesus está trazendo à memória o que havia sido dito aos antigos. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. O Senhor Jesus está fazendo uma referência do texto de Levítico, no capítulo 24, a partir do versículo 19. E lá em Levítico diz assim: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A justiça da lei de Moisés, a lei de Deus, ela está baseada na retribuição. Na mesma medida com que você praticou contra o outro, na mesma medida deverá ser praticado contra você. É a lei da retribuição. Matou alguém, então fique sabendo que você vai morrer. Isso era levado tão a sério que mesmo se alguém matasse outrem por ignorância, mesmo sem querer, ele tinha que fugir para uma cidade de refúgio que era designada para esse fim, e ali ele ficaria dentro daquela cidade de refúgio, não podia sair de lá, porque se ele saísse daquela cidade e o vingador o encontrasse, o vingador poderia matá-lo. Olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, a desfiguração por desfiguração. Esse é o princípio. É o princípio da retribuição. Aquilo que você praticou, saiba que por justiça vai ser praticado contra você. Imagine, você está ali jogando futebol, brincando, o outro esquentado, perde as estribeiras, como eu já vi muitas vezes, vem, te dá um calço por trás, fratura a sua perna. Ok, muito bem, irmão. Você quebrou a minha, põe a sua aí agora que eu vou quebrar a sua. É fratura por fratura. Tantos dias que eu vou ficar parado, sem trabalhar, você também vai ficar. Você quebrou a minha tíbia, eu vou quebrar a sua. Você lesou o meu tendão, o seu vai ser lesado. Arrancou o dente de alguém, pum, quebrou o dente. Virei que agora o seu vai ser quebrado. Era assim, olho por olho, furou meu olho, ok, doeu, doeu demais, perdi um olho, não vou enxergar mais, dá o seu aqui. Você conseguiria, tendo o seu olho furado, chegar no outro e enfiar o dedo no olho dele? Te desfigurou. Ah, perdi a cabeça. Fui tomado de um arroubo de violência e dei um soco no outro. Tudo bem. Vai tomar um soco. Está aqui escrito. Fratura por fratura. Quebrou, fique sabendo que você vai ser quebrado. Machucou o olho do outro, na mesma medida o seu será machucado.
quebrou o dente do outro, ok, o seu também será quebrado. Se desfigurar um homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Ah, estava distraído e tal, andando com o carro aqui, pá, matei o seu cordeiro. Sem problema, traga outro. Do mesmo padrão, da mesma idade, se for de raça, qualificado, vai trazer outro, pode colocar outro aqui. Quem matar um homem será morto. É isso que Jesus está dizendo. Vocês ouvistes que foi dito. Olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, morto por morto. Matou meu filho? Tudo bem, o seu será morto. É o que nós chamamos de vindita, de vingança. É o que nós chamamos do meu direito ser satisfeito da mesma forma e da mesma medida. Ouvistes que foi dito, está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Aqui a coisa muda de sintonia. Aqui entra o Espírito de Jesus. Aqui entra o coração do Senhor Jesus. Aqui entra o pensamento do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar? Primeira coisa, guarde isso, porque é muito importante. Furar o olho do outro não vai preencher o vazio do meu coração. Fraturar o outro da mesma forma que ele me fraturou não vai sarar a dor da minha alma e a dor do meu coração. A satisfação do meu direito na mesma medida, infringindo ao outro a mesma dor que eu sofri, não vai trazer paz, não vai trazer alegria, não vai curar o meu coração. Esse é o grande ensinamento que o Senhor Jesus está nos dando. O ódio, a vingança, o ressentimento, o mau desejo de que o outro receba o mal praticado na mesma medida e até mesmo duplicado, se possível for, não vai curar o meu coração. Não vai trazer paz para o meu coração, não vai trazer alegria para o meu coração. O requerer, o reivindicar a mesma medida, a mesma imposição do sofrimento e da dor sofrida, querer impor ao outro a mesma dor, não vai aliviar a minha dor. Se aliviasse, vá lá. Mas o Senhor Jesus está dizendo que não vai aliviar o peso da alma, a dor do coração, não vai aliviar. O ódio, o exercício do ódio, o exercício dessa retribuição, não vai trazer paz para o meu coração. O que fazer quando nós somos injustiçados? Reagir e pagar na mesma medida é uma possibilidade. Mas nem sempre eu tenho a força e o poder para exercer sobre o outro na mesma medida daquilo que ele me impôs. Mas se eu tivesse,
eu pagaria na mesma medida? Suponhamos que eu não tenha possibilidade de reagir, por ser mais fraco. Aí vou guardar o ódio, o rancor e a mágoa dentro do meu coração? Vou exigir justiça diante dos tribunais? Mesmo que o outro não me pague o que me deve, mesmo se ele não me pagar, e mesmo que eu não tenha forças para poder impor sobre ele o pagamento daquilo que ele me deve, eu vou queimá-lo. Vou contar para todo mundo o bandido, safado, sem vergonha que ele é. Eu vou queimá-lo propagando aos quatro ventos as suas más atitudes e as suas más ações. O que fazer? O que Jesus está dizendo, essa é a parte dura, e por isso é muito difícil ser cristão, e não sou eu que vou estabelecer essa medida. Cada um receba a palavra de Deus, entenda, compreenda, na medida que o Espírito Santo te falar, e reaja de acordo com o que o Espírito Santo te der a entender. Mas é muito difícil ser crente. É muito difícil ser um discípulo do Senhor Jesus. É muito difícil andar nas pegadas do Senhor Jesus. Cristãos nós temos aos montes. Culturalmente o Ocidente todo é cristão. Mas discípulo de Jesus, que segue os ensinamentos de Jesus, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Receber o ensino de Jesus, guardar o ensino de Jesus e praticar o ensino de Jesus é a coisa mais difícil do mundo. É por isso que o Evangelho é vilipendiado o tempo inteiro. Não existe uma nação cristã. Não existe um país que seja cristão. Pode ser culturalmente, por tradição, não ser qualquer outra coisa. Mas para ser cristão, discípulo de Jesus, seguir nas pegadas do Senhor Jesus é um grande desafio para qualquer ser humano. E só é possível, como disse o próprio Senhor Jesus, é quando nós estamos dispostos a morrer. O primeiro passo para o discipulado é a morte. O primeiro passo em obedecer é matar o impostor, que sou eu mesmo. Então, para seguir o que Jesus está falando aqui, olha, está escrito, vocês ouviram que foi dito aos antigos. Furou seu olho, furo dele. Quebrou o seu dente, quebra o dele. Quebrou a sua perna, quebra a dele. Matou o seu filho, mato dele. Matou o seu animal, ou mato dele, ou ele te devolve. O que Jesus está dizendo é, estejam dispostos a sofrer a perda ao invés de causar sofrimento aos outros. É como se você virasse a lógica do avesso. O sofrimento que o outro te causou não vai aliviar o seu causando nele o mesmo sofrimento. A dor que o outro te impôs não vai aliviar a sua se você impor sobre ele a mesma dor.
Quem busca a vingança causa apenas mais sofrimento a si mesmo e também ao transgressor. E o resultado nunca será a paz, o resultado será sempre a guerra. E você conhece um servo de Jesus, um discípulo de Jesus, por ações práticas. Tem gente que é religioso, que ele é cristão, mas ele é vingativo. Você vê pelas palavras dele que ele é cheio de ódio, ele é vingativo. Não tem o Espírito de Jesus, não tem o Espírito de Cristo. É tão doloroso ouvir aquela frase do Gandhi, né? O vosso Cristo eu quero. O vosso Cristo eu amo. Mas o vosso cristianismo eu abomino. Muito obrigado, eu dispenso. O Cristo dos evangelhos. O evangelho é maravilhoso. O Cristo eu quero. O Cristo eu amo. Mas o Cristo que vocês me apresentam na prática de vida de vocês, que se chama cristianismo, vivido aí na Inglaterra, com tudo que vocês fizeram conosco, os indianos, muito obrigado. Eu dispenso. Esse eu não quero. É ruim esse testemunho da história, né? Como seria ruim alguém falar para nós, nossa, o Cristo que você apresenta é maravilhoso, eu quero. Mas o cristianismo que você vive, meu amigo, muito obrigado. Estejam dispostos a sofrer a perda, é o que Jesus está dizendo. Mas eu quero repetir aqui com muita lucidez e com muita clarividência. Isso aqui serve para mim. Eu não posso impor isso a quem quer que seja. Compete a cada um querer seguir Jesus ou não. Tomar a sua cruz ou não. Mas eu tenho que dizer que o Senhor também não se ilude. Não se ilude com palavras, não se ilude com bravatas. Tem muita gente que conhece o cristianismo intelectualmente, que é uma maravilha. Seria capaz de descrever as doutrinas de cor e salteado. Mas a vida e a prática do Evangelho deporia contra todo o discurso. Quem busca a vingança causa apenas mais sofrimento a si mesmo e ao transgressor. E o resultado vai ser guerra sobre guerra e nunca paz. E eu quero repetir aqui o que eu já disse. O exercício do meu direito nem sempre vai pacificar o meu coração. O que vai pacificar o meu coração, por incrível que pareça, é quando eu, voluntariamente, bondosamente, pela graça de Deus, pelo Espírito de Jesus, consigo perdoar e consigo dizer para o outro: você me ofendeu, você me machucou, você me impôs dor, e você sabe disso, mas eu não quero que você sofra a mesma dor que eu sofri. Eu quero algo melhor para você. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus te abençoe, derrame graça sobre a sua vida, que você não precise ser essa pessoa má e que você possa ser uma pessoa bondosa. Deus te abençoe. Você não me deve nada. Não vou arrancar seu dente. Não vou furar o seu olho. Não vou matar o seu filho. Não vou fazer contra você o mal que você me fez.
quando sofremos o dano com a graça do Espírito Santo, isso nos enche de gozo celestial. Agora, se você não tem coragem, não tem forças para poder perdoar, para poder desejar de todo o coração o bem para o outro, e vai ficar remoendo, e vai ficar cheio de ódio, e vai ficar definhando, então seja homem, seja mulher, seja íntegro, vai lá e resolve a coisa do jeito que você acha que deve resolver. Porque ficar guardando no coração, remoendo mágoas, ódios, ressentimentos, é muito pior do que se tivesse resolvido a situação. De acordo com a própria literatura, a Bíblia, os estudos da psicologia, a violência nasce da fraqueza e não da força. O homem forte é capaz de amar e sofrer, enquanto o fraco pensa apenas em si mesmo e fere os outros para se defender, depois foge para se proteger. Tem algumas biografias que elas são extremamente inspiradoras. E eu já li algumas vezes a biografia, já assisti filmes do Nelson Mandela, e como aquele caráter me impressiona. Como aquele caráter de hombridade e de integridade me impressiona. Todos nós conhecemos a história, pelo menos como cristãos, nós achamos o apartheid uma grande injustiça. Uma discriminação do outro pela cor da pele. Não tem como você, como crente, não achar isso uma injustiça. O Nelson Mandela foi preso e perdeu os melhores anos da sua vida na prisão, porque ele era negro. E porque ele resolveu dizer que aquilo era uma injustiça. No auge da sua força física, da sua energia, foi preso durante 27 anos. Trabalhando em minas de calcário, aquele calcário branco que com a luz do sol reflete, aquilo ali danificou os olhos. Preso injustamente, os olhos danificados, perdeu a família, não conviveu com os filhos, os melhores anos da vida foram gastos na prisão, e quando ele saiu da prisão, foi eleito presidente daquela nação, todo mundo disse, essa nação vai virar um barril de pólvora, porque agora ele vai querer se vingar. E todos ficaram com o coração na mão, todos assustados. E que força de caráter, que integridade daquele homem, quando ele disse que, ao invés da vindita e da vingança, a política dele seria a política da reconciliação. Que ao invés de levar os negros à vingança e de arrebentar com a nação, causando ódio e destruição, como aconteceu no Zimbábue. O Zimbábue, o país vizinho da África do Sul, quando eles conseguiram botar os britânicos para fora e os negros assumiram o poder, eles rapidamente destruíram a nação. Acabaram com a economia, acabaram com o governo, a moeda despencou e a nação acabou-se e está lá do jeito que está. E por causa daquele homem, Nelson Mandela, que preferiu o caminho do perdão e da reconciliação. E eu me lembro claramente de uma biógrafa lhe perguntando, senhor Mandela, como que o senhor conseguiu?
27 anos que lhe foram roubados, tanto sofrimento injusto, como que o Senhor conseguiu? Filha, eu sou o Senhor do meu coração. Eu sou o Senhor do meu caráter. Eu decido o que eu quero fazer com os meus sentimentos. Pessoas fortes não são aquelas que vingam e pagam na mesma medida. Pessoas fortes, assim como o Senhor Jesus, são aquelas que escolhem sofrer a dor e o dano para que o outro viva bem e haja paz na terra e haja paz na vida e nos relacionamentos. O mundo é um barril de pólvora. E um barril de pólvora por causa de homens cheios de um espírito de vingança, cheios de um espírito de vindita. Ausência completa e absoluta do Espírito do Senhor, do Espírito de Cristo. Quão bem faria para as nossas nações, incluindo aí o Brasil, se nós tivéssemos líderes fortes como Nelson Mandela, homens que entendessem que a solução não está na vingança e na retribuição, mas sim na reconciliação. E se isso vale para uma nação, quanto mais para os nossos relacionamentos. Perdoar, abrir mão, sofrer o dano, traz mais paz, mais alegria, mais edificação do que a fraqueza de exigir do outro que se pague na mesma medida a dor que ele impôs. É exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Como isso é difícil, né? O pessoal até faz piada com isso. O que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso é a mais pura expressão da fé cristã, do Evangelho do Senhor Jesus. Fora disso aqui, meus queridos, qualquer coisa fora desse Espírito não é o Espírito de Cristo. O desejo, repito, da retribuição, de exigir o meu direito. Vocês me roubaram 27 anos, agora vocês vão pagar. Vocês feriram os meus olhos, não importa o que vai acontecer, o que importa é a minha dor, vocês vão pagar. Nós vamos fazer uma revolução aqui e esses brancos vão sofrer tudo aquilo que eles fizeram conosco, os negros. Não tinha nação. Era um banho de sangue. Foi uma graça celestial. Foi um rasgo de luz dos céus. De um homem, um ser humano como qualquer outro, mas que teve integridade, que teve força de caráter, que teve capacidade de fechar a boca na hora que deveria fechar. Não pensando na sua própria dor, mas pensando no bem e na paz que poderia trazer para os outros. Esse é o Espírito de Cristo. Muita gente que fala em Cristo, que fala que é religioso e que defende coisas religiosas, nunca conheceu o Senhor Jesus e nunca teve o Espírito de Cristo. Amém?
Essa é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Eu sei que você ouviu, assim como eu, e sei também que o Espírito Santo falou ao seu coração. E agora compete a cada um de nós fazer aquilo que Deus deseja que façamos, porque nós somos responsáveis, né? Nós vamos ouvir um cântico agora, a Flávia vai cantar uma música e você vai estar refletindo aqui naquilo que a palavra de Deus falou com você, falou ao seu coração. Que Deus falou contigo, que Deus falou ao seu coração. Não perca essa oportunidade, não perca esse momento. Eu sei que Deus falou conosco, eu sei que Deus falou ao seu coração. Então, naquilo que Deus falou, que resposta que nós vamos dar ao Senhor? Deus falou com você? O que Deus falou? Tão importante quanto ter ouvido é decidir o que você vai fazer. Isso é muito importante. E você sabe, com Deus e com o Espírito Santo, o que é que você tem que fazer. Vamos ouvir a Flávia e depois nós estaremos orando. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor.